Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa, o Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, o Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, minha gente. Vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, nos grupos da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai nos comentários e deixa lá o que você tem achado do nosso programa. Se você quer ver algum tema, também deixa lá nos comentários a sua sugestão, que a gente vai ter o maior prazer de colocar aqui no nosso programa. Sim, e se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode deixar o seu comentário, sua sugestão de um tema, através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, você interage com a gente, participa com a gente. E hoje nós teremos o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. E minha esposa, nós temos um canal lá no YouTube, canal do programa O Farol. Você vai falar um pouquinho sobre ele, enquanto eu vou compartilhar o nosso ao vivo do Facebook, tá bom, minha esposa? Tudo bem. O canal Programa Farol está lá no YouTube, com todos os nossos programas. Você, nosso amigo ouvinte, pode clicar aí, a gente sempre deixa um link. Fica fácil você acessar o nosso canal lá no YouTube. Se eu gostaria que você entrasse no canal, que você se inscrevesse, que você também curtisse, que também você viesse deixar um comentário do que você tem achado do nosso programa e que compartilhasse. Quando você compartilha, você está levando uma mensagem de fé, de ânimo, de encorajamento através do nosso programa, que aqui é um programa evangélico, que leva a mensagem do evangelho para as pessoas. Então, quando você compartilha, você está demonstrando amor, carinho para essa pessoa. Talvez você tenha um amigo de trabalho, uma pessoa da sua família que esteja enfrentando um momento difícil, e aqui no nosso programa você vai encontrar uma palavra de fé para poder te alcançar e também te fortalecer, que você possa entender que Deus, Ele está com você, cuidando de todos nos mínimos detalhes, tá bom? Programa Farol, nosso canal lá no YouTube. Então, nosso programa Farol é de segunda a sexta e você pode estar acessando através do nosso canal todos os dias, só ir lá no nosso canal, programa O Farol, tá bom? Então, vamos agora falar hoje sobre segunda-feira. A gente está dando continuidade à história de Abraão. A história de Abraão, a gente começou do capítulo 12 de Gênesis, já estamos no capítulo 22, dando continuidade a essa história linda de encorajamento, de fé e de um encontro que Abraão teve com Deus. Então vem com a gente participar, venha para a gente dar uma olhadinha, dar sua opinião também no nosso tema do dia. Nosso tema do dia de hoje é: para você, como podemos provar o nosso amor e confiança a Deus, mostrando que Ele é o centro das nossas vidas. Esse é o nosso tema do dia de hoje. Para você, como podemos provar o nosso amor e confiança a Deus, mostrando que Ele é o centro das nossas vidas. Esse é o nosso tema. Participa com a gente, deixa aqui a sua opinião, porque o programa Farol está no ar, tá bom? E deixa eu falar mais um pouquinho aqui para vocês que... Deixa eu ver. Na semana passada, a gente falou sobre Gênesis no capítulo 21,
E hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 22. Já está ok? Ok, estamos de volta. Estamos de volta. Aleluia. E já postei o link do nosso canal no YouTube. Aleluia. Já postei também o nosso tema do dia que você já leu. E já postei também o nosso link do ao vivo no Facebook. E nós vamos para a nossa reflexão do dia. Antes, porém, com a gente aqui, o nosso primo Lourinho Trindade. E ele coloca: boa tarde, Lourinho Trindade, boa tarde. Vem com a gente. Vem com a gente. Que Deus abençoe grandemente. Vamos para a nossa reflexão? Vamos lá. A reflexão de hoje: a bicicleta na garagem. Marcos tinha uma bicicleta guardada na garagem há anos. Quando era mais jovem, usava para passear, visitar amigos e até ir ao trabalho. Mas com o tempo foi deixando de lado. Estou ocupado demais, dizia. A bicicleta ficou lá, coberta de poeira, esquecida entre caixas e ferramentas. Um dia, seu filho pequeno encontrou a bicicleta e perguntou: pai, por que o senhor não usa mais ou não anda mais nela? Marcos não soube responder, apenas sorriu sem graça e prometeu que a limparia. Naquela mesma tarde, pegou um pano, limpou cada peça e encheu os pneus. Quando montou de novo, sentiu algo que há muito tempo não sentia: liberdade. O vento no rosto, a sensação de movimento, o prazer simples de pedalar. Enquanto andava pelas ruas, percebeu que a vida é como aquela bicicleta. Se deixarmos esquecida, ela enferruja. Mas se decidirmos usar, nos leva para lugares que nem imaginávamos. Voltou para casa decidida a não deixar mais o que gosta adormecido pelo depois eu faço. Reflexão. Muitas vezes deixamos nossos sonhos e prazeres de lado por causa da rotina. Resgatar aquilo que nos faz bem é um lembrete de que a felicidade está em coisas simples e sempre ao nosso alcance. Legal. Você vê, uma bicicleta deixou ali, é como a própria vida mesmo, coisas que a gente, na nossa vida, na nossa saúde, na nossa família, a gente vai deixando sempre para depois. E aí acaba caindo no esquecimento. Aí vem as poeiras, vem as coisas que sobrevêm ali, que vai acontecendo, como foi dito ali, a rotina, e a pessoa deixa de fazer até aquilo que mais gosta. Foi o caso do Marcos, e por causa do filho que perguntou, que viu lá aquela bicicleta parada, toda empoeirada. E assim é na vida da gente. Verdade. Então, minha esposa, esta foi a nossa reflexão do dia. A bicicleta na garagem. Eu falei enferrujada. Faz parte também, ficou toda suja. Mas esta foi a nossa reflexão. A bicicleta na garagem, tá bom? E o nosso tema de hoje, para você: como podemos provar o nosso amor e confiança a Deus, mostrando que Ele é o centro das nossas vidas? Para você, como podemos provar o nosso amor e confiança a Deus, mostrando que Ele é o centro das nossas vidas? Você vai colocar o seu comentário, a sua opinião, e de repente a sua opinião vai estar ajudando algumas pessoas, tá certo? Tá certo. Certíssimo, minha esposa? Então me diga. O quê? Ah, tá.
dar a pincelada do tema, né? Sim. Tema do dia. Para você, como podemos provar o nosso amor e confiança a Deus? Como eu posso mostrar o meu amor para com Deus? E a minha confiança para mim através da obediência. A obediência é o segredo de nos levar para outro patamar com Deus, né? Aí eu vou mostrar para Ele que Ele é o centro da minha vida. Como é que eu mostro para Deus que Ele é o centro da minha vida? Quando eu obedeço. E como é que eu obedeço a Deus? Através da palavra do Senhor. A palavra de Deus me leva a entender quem é Deus, a conhecer quem é Deus, saber qual é as coisas que Ele tem para mim, que Ele quer que eu faça. E através da palavra dele, Ele vai me levar para outro patamar. E assim, eu obedecendo, eu vou mostrar o meu amor e a minha confiança. Quando eu confio em alguém, ela fala algo para mim, eu escuto, eu dou crédito. Isso é o quê? Estou dizendo que essa pessoa é importante na minha vida. Com Deus não é diferente. Muitas pessoas falam que amam a Deus, que servem a Ele, que Ele é prioridade para ela, mas não o obedece. Então, hoje a gente vai falar muito sobre obediência. Que é a base da pessoa ter a sua vida abençoada e colocar Deus como centro. Deus como o principal em sua vida. Obediência, obedecer à voz de Deus. Aí alguns vão dizer assim, mas não é fácil. Não está se falando sobre o fácil ou sobre o difícil. Mas como podemos provar o nosso amor e confiança a Deus, mostrando que Ele é o centro das nossas vidas. Então você vai falar, você vai colocar a sua opinião, tá bom? E Deus certamente irá nos abençoar. Então, minha esposa, nós vamos para a canção de hoje. Certo. E daqui a pouco nós voltamos dando continuidade à leitura do livro de Gênesis, falando sobre Abraão e a sua trajetória. E a canção de hoje, minha esposa, Salmos 32. Senhor, Tu és o lugar onde me escondo. Me ensina o caminho que devo seguir. Está tão difícil viver assim. O meu caminhar tem muitos entulhos. Só Tu és a minha direção. Vem e segura minha mão até eu transbordar de muitas águas. Até eu transbordar de muitas águas, elas não me tocarão. Até eu transbordar de muitas águas. Até eu transbordar de muitas águas, elas
transbordar de muitas águas, elas não me tocarão. Até eu transbordar de muitas águas, até eu transbordar de muitas águas, elas não me chegarão. Até eu transbordar de muitas águas, até eu transbordar de muitas águas, elas não me tocarão. Até eu transbordar de muitas águas, até eu transbordar de muitas águas, elas não me chegarão. Muito bem, 17 horas e 34 minutos e estamos de volta com todos vocês e, como falado anteriormente, dando continuidade ao nosso estudo que estamos fazendo do livro de Gênesis sobre a caminhada de Abraão. E já estamos, como postado aí nas redes, que estamos acompanhando, Gênesis 22, capítulo 22, né, do versículo 1 até o versículo 18. E diz assim, ó, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Você vê, depois dessas coisas, nós temos contado a história de Abraão, e depois dele ter, vamos dizer assim, colocado, ter dado um jeito, algumas vezes, de dizer que a mulher dele era irmã dele, sendo irmã, mas era mulher, tendo colocado Sara, a serva, para se deitar com Abraão, gerando um filho, esse filho crescendo, e Sara depois falando com Abraão para que mandasse esse filho embora junto com a mãe, e mandou o filho embora, tendo mandado com pão, com água lá na frente, acabou tudo, ficou no deserto. Agar chora, pensando que o filho ia morrer, e por aí vai. Então, depois de todas estas coisas, Deus põe Abraão à prova. Com aquele filho que já tinha nascido de Abraão e Sara, que era o filho que ele tanto desejava e era o filho da promessa. Então, depois dessas coisas todas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Você vê que para Deus era o único filho. Por quê? Ismael não estava mais lá, Ismael não era o filho da promessa, Ismael não era para estar ali, nem estar, vamos dizer assim, que coisa triste, mas não era para ele ter existido, porque ele não estava nos propósitos de Deus, porque Deus tinha algo que era o filho da promessa, e ele pede o seu filho, o seu único filho, né, para Abraão. E o que eu mais acho lindo que ele fala, eis-me aqui, né? Quantas vezes é essa obediência, é sobre essa obediência que a gente vai falar. E aí diz o 3, né? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá
E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tem alguns pontos aqui. Sim. Abraão sai na madrugada. Aqui não conta que ele contou para Sara. Sim, Primeiro, ele não contaria para Sara, que ele sabe que Sara não iria aceitar. sim, Por tudo que passou, o filho da velhice, o filho que ela tanto sonhou, que ela tanto esperou, que ela tanto esmerou. Então, ele não contou para Sara. Ele saiu. E olha que essa viagem não foi uma viagem ali. uhum, É uma viagem de 3 dias. Imagine quanto você saber que Deus está pedindo o filho que você tanto almejou, que você tanto esperou. E você teria que levar ele para o sacrifício e tá ali. E outro ponto muito interessante, ele não fala meu filho, ele fala o rapaz, aqui fala o moço, a criança, enfim. Ele não fala meu filho, porque ele, naquele momento que Deus pediu ele considerava que não era mais que dele. não era mais dele. Meu Como de Deus. fato não era. Era algo já de Deus. Sim, Já era um milagre. E o outro ponto interessante nisso aí é que ele leva os servos sim, e fala para os servos: ficai aqui com o jumento. Eu irei com o rapaz, né? sim, Adoraremos a Deus, nós vamos Sim. adorar. E depois de termos adorado, nós voltaremos. ele cria que não era mais dele, mas que Deus ia fazer algo Ia fazer algo. para que ele voltasse. Ele também usou a fé. Olha a diferença do Abraão que a gente conta desde capítulo 12 de Gênesis, das coisas erradas do que ele fez, da inconstância da fé, dos seus erros, para mostrar também para nós que para a gente ter uma vida alicerçada e baseada na palavra de Deus, firmado na rocha, a gente precisa de relacionamento. E aqui conta a trajetória de todo o relacionamento que Abraão começou a se estreitar com Deus. Aqui é um outro Abraão, totalmente diferente de quando a gente lê lá atrás, né, os outros capítulos. Ele é um homem diferenciado. Ele teve algo que mudou a visão dele. Ele viu concretizado aquele milagre de ser pai na velhice, de sua esposa, que era já velha, que já era uma senhorinha, que já não tinha mais condição alguma para ter um filho. Então, ele viu o poder de Deus se materializando na vida dele. Então, ele tinha uma outra vida. Ele não era o mesmo Abraão. Não só foi o nome dele que foi mudado. Junto com o nome, a fé dele, a mentalidade dele, a visão de ter ele via Deus de uma forma como Deus era, tremendo, grandioso, poderoso, que podia fazer na vida dele tudo aquilo que ele quisesse, que Deus quisesse, não que Abraão quisesse. Ele pediu o filho, eu vou dar. E Deus vai fazer algo. Então, eu vou com o moço, não é mais meu, mas quando voltar, vai voltar a ser meu. Gente, isso é muito maravilhoso. E ali ficou os servos, né? Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quer dizer, lenha, fogo, né? E o cutelo. O cutelo era uma espécie de machado. Sim. Para poder cortar. Porque não era só para cortar lenha. O holocausto, como é ensinado na palavra de Deus, o holocausto tinha que pegar o animal e cortar ele todo em pedaços. Meu Deus. Imagina. Tinha que cortar o animal todo em pedaços, colocar sobre a lenha e ali ateava fogo e ali aquele fogo consumia todo aquele animal. E ali era oferecido para Deus. Era o chamado holocausto. Então, foi isso que Deus tinha pedido. Imagina, né? Que Deus tinha pedido algo fora do comum que Deus pediu. Mas, como diz o início, Sim. para provar A fé de Abraão. a fé de Abraão. E é interessante que ele não murmura, que ele não reclama. Isso aqui não quer dizer que ele não se angustiou, tá, gente? Que ele não se sentiu triste,
teve momentos de ele se passou aflições, angústias, e não quer dizer que, porque as pessoas pensam assim, Abraão ficou o tempo todo, mas como ser humano, ele teve seus momentos, tanto que a gente percebe quando você lê a história do Senhor Jesus, né, que ele teve na terra e tudo, a humanidade do Senhor Jesus, ele teve suas aflições, teve suas angústias. Então, claro que no momento que Abraão estava ali naqueles 3 dias, ele teve... E teve 3 dias. Ele deve ter chorado, ele teve que ter orado, ele teve que passado muitas coisas na cabeça dele. Mas o lindo ele permaneceu fiel. Versículo 7, né? Não é isso? Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Ai, que lindo. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Até Isaque sabia que tinha que ter o cordeiro. Claro. Está a lenha, está o fogo, está aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Deus proverá para si. Deus vai dar a providência do cordeiro. Sim, verdade. Eu não poderia dizer, você é meu filho, né? Mas naquele momento ainda não era o momento de contar para Isaque que Eles estavam caminhando, né? Subindo. Ele não saberia a reação dele. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Você vê, Deus viu ali a sinceridade, fidelidade e obediência. Era o que eu ia dizer agora. A obediência. Aquilo que Deus pediu, vamos dizer assim, era um absurdo. Mas ele estava disposto o quê? A obedecer a voz do seu Senhor. Estava disposto e realmente ele obedeceu. Sim. Até o último momento. E imagine para um pai chegar para o seu filho e dizer, ó, meu filho, Deus me pediu você é o sacrifício. Né? E aqui ele aceitar, porque você vê que ele amarrou o filho dele, mas com certeza o filho dele aceitou ser o sacrifício. Então, assim, mostra como Abraão era um homem, um bom pai, que ensinou seu filho quem era Deus, né? Na sua essência, na sua generosidade. Quem era Deus? O Deus Todo-Poderoso. Você não pode ver, sentir, nem percebê-lo, mas ele está ali. Ele está ali. Quando você o obedece. Então, esse tipo de obediência que Deus pede de cada um de nós. Para ele ser o centro da minha vida, eu tenho que obedecer. Então, o que Deus tem me pedido? O que Deus tem te pedido para que você venha a fazer? Que você talvez tenha negligenciado, tenha deixado para depois, não tenha feito a sua vontade, com retidão, com obediência. Talvez é isso que tem faltado na nossa vida para que a glória de Deus se manifeste, para que as pessoas possam perceber Ele em nós. Porque a obediência traz à existência aquilo que não existe. A obediência traz para a nossa vida a bênção, a transformação, o milagre, o poder que tantas pessoas querem ver. Nós queremos tantas coisas do Senhor, mas Ele nos pede que nós obedeçamos. E muitas vezes a gente é negligente nisso. Que Abraão foi, assim, maravilhoso. É isso aí. Com a gente aqui, a dona Gildenice Santana. E ela coloca, boa tarde, boa noite, como estão? E nossos rapazes? Boa tarde, dona Gildenice. Vem com a gente, estão bem. Dona Gildenice, vem com a gente, está todo mundo bem. E você vê, né? Você disse que a obediência traz à existência o que não existe.
Versículo. O povo fala, porque a fé junto com a obediência. Não adianta você só ter fé e não obedecer. Você ter fé e não sacrificar. Você ter fé e não colocar em prática o que diz a palavra de Deus. Deus está te pedindo algo e muitas vezes a gente tem negado. Então, obedecer. Diz na palavra do Senhor, né? Que é melhor obedecer do que sacrificar. E aqui diz versículo 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Você vê, por conta da obediência, Deus providenciou o animal para o sacrifício. Eu acho interessante que uns contam que quando Abraão subia de um lado, o carneiro já estava ali. Eu acredito que quando ele chegou já estava ali, né? Porque Deus já sabia o que ia acontecer, porque ele é onipotente, onipresente, ele é o grande, é o Senhor. Mas independente quando Abraão estava subindo, o animal estava subindo do outro lado, ou já estava ali, enfim, o importante é que estava ali. Estava ali. E você vê, estava preso ali. Estava preso ele pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Você vê, porquanto obedeceste, por causa da obediência, e Deus o abençoou. E você vê que Deus, ele diz que tinha jurado por ele mesmo, Meu Deus. que se ele obedecesse, queria honrar ele. Então, às vezes, a pessoa diz assim, poxa, será que Deus não vê a minha vida, o meu sofrimento, os problemas que eu tenho enfrentado? Será que Deus não olha para mim? Ele olha e vê. Mas quando obedecemos a palavra de Deus, quando obedecemos a voz de Deus, então, como você falou, aquilo que é impossível acontece. Aquilo que de repente você nem imaginava que poderia acontecer, conquistar, alcançar, você vai alcançar por uma questão de obediência. Então Deus está querendo que eu venha pegar o animal. Não, não é isso não. Deus está querendo que você sacrifique as suas vontades. Deus está querendo que você sacrifique o seu eu. Deus está querendo que você deixe de ser quem você é. E a pior coisa que tem, vamos dizer assim, a coisa mais difícil é a pessoa lutar contra si mesmo, contra as suas vontades, contra o seu próprio eu. É a coisa mais difícil. E é isso que é o sacrifício. Sacrifício é você lutar contra aquilo que de repente seja os seus próprios conceitos, valores, aquilo que você imagina que é o certo, é o correto, e você deixa aquilo para poder obedecer à voz de Deus. Dona Gildenice, ela diz aqui, deixa eu ver, sobre o tema, ela diz assim, tendo obediência, respeitando os mandamentos, e antes de qualquer decisão que tomemos em nossas vidas, consultar e aguardar a resposta dele, ou seja, de Deus. Pois Deus sabe o que é melhor para nós. Ainda também nos afastar daquilo que nos levará ao pecado. E mais o quê?
e mais, de repente ela está escrevendo mais. Às vezes Deus está te pedindo para abandonar certas coisas, certas amizades, obedecê-lo com toda, abrir mão das suas vontades. Essa porta larga que as pessoas falam do evangelho não existe. O evangelho, ele é sacrificial, é a porta estreita. Estreita é o caminho que nos leva à salvação. A porta larga nos leva à perdição. Então, essa obediência à palavra dele, de como você deve se portar, agir, pensar, se mover para agradá-lo. Então, ele vai falar extremamente com você. Cada pessoa tem as suas debilidades e cada pessoa tem que ser moldada de uma forma. Não somos nós que vamos te dizer aquilo que você precisa obedecer. Deus vai te mostrar. Leia o capítulo 22 todo, ainda tem mais um pouquinho, acaba no versículo 22, 24. E tenho certeza que ele vai falar com você, para que Deus possa realmente restaurar a sua vida. Você precisa obedecê-lo. E quando vivemos essa obediência, renunciando às nossas vontades, então Deus encontra espaço para poder nos abençoar. Foi esse espaço que ele encontrou na vida de Abraão e que o abençoou de forma extremamente grandiosa. Sim. E ele quer fazer na nossa vida também. Tá Amém. Bom? E eu gostaria de convidar vocês para a oração que nós vamos fazer. E nessa oração, você pode tomar a sua atitude nessa oração de falar para Deus: meu Deus, a partir de hoje eu vou obedecer a tua voz. Vou deixar de ser aquilo que eu achava que era correto de fazer. Eu vou deixar para obedecer a tua voz. E Deus, ele vai te abençoar, tá bom? Então vamos para a oração e Deus é com a gente. Deus amado e querido, estamos na tua presença. Conosco diversas pessoas, Pai, que também falam contigo. Pessoas, meu Deus, que estão sacrificando o seu eu, suas vontades, seus achismos. Pessoas que aprenderam no dia de hoje, aprenderam agora, meu Deus, e estão tomando essa decisão de, meu Deus, se voltar para o Senhor, de obedecer a tua voz, de não ouvir nenhuma outra voz a não ser a tua, de fazer a tua vontade. E de repente, meu Deus, essa pessoa, ela diz: não, eu comecei a obedecer a voz de Deus. Ela está nessa oração e ela está dizendo para o Senhor: comecei há alguns dias, há um mês, eu comecei a obedecer a tua voz e eu estou colhendo bons frutos. Então, meu Deus, que o Senhor fortaleça essa pessoa, para que cada vez mais ela venha, meu Deus, obedecer a tua voz, sacrificar o seu próprio eu, sacrificar a sua própria vida, para que, meu Deus, a vida dela seja honrada, a casa dela, a família dela, meu Deus, tudo que essa pessoa fizer, meu Deus, seja abençoado pelo Senhor. Espírito de Deus, eu entrego, meu Pai, a vida de todas estas pessoas em tuas mãos, e nós te agradecemos na certeza da tua resposta e vitória na vida de cada uma dessas pessoas. No nome e para a glória do Senhor Jesus. E todos os que creem, digo amém e graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Creia que Deus, ele te abençoou, tá bom? E se você tem aí um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora. E o nosso ao vivo vai ficando por aqui. Antes, porém, deixa eu ver. Dona Gilda Denise continua assim, ó: outras maneiras e gestos de sermos. Deixar nosso eu para fazer a vontade total de Deus. Tá bom? Então, nosso ao vivo vai ficando por aqui. E amanhã estaremos de volta, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a todos. Amanhã, minha esposa, é terça-feira. A terça-feira do amor, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, como Deus age no casamento. Então, vem com a gente participar, não perca, que vai estar muito abençoado o nosso programa de amanhã. Tchau, tchau, gente. Se assim nosso bom Deus nos permitir. Deixa essa luz brilhar, vai brilhar.
te guiar. Deus é o teu farol, você vai se encontrar. O poder está onde você for, porque está em ti, no teu coração. Existe muito mais do que você pensou. As lutas podem vir, as ondas podem até te cobrir, até te inundar, mas firme vai estar Jesus a te guiar, pra te iluminar, pra te iluminar, pra você vencer, pra você chegar. Basta você crer, a luz que está em ti, veio do teu Deus, você vai conquistar. Faz você